Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. Olá, pessoal! Oi! Neste primeiro episódio, iremos falar sobre o projeto Ginga Language. Queremos contar para vocês como surgiu a ideia, qual que é a finalidade deste projeto, o porquê do nome Ginga, e também vamos nos apresentar para que vocês possam nos conhecer, saber um pouco da nossa história, porque, afinal de contas, teremos vários episódios, um a cada 15 dias, sobre diversos temas em vários formatos. O projeto Ginga, ele é formado por 3 mulheres nativas brasileiras. Meu nome é Delane, eu sou de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e atualmente moro nos Estados Unidos. Olá, pessoal, meu nome é Adriana, eu sou natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e atualmente moro nos Estados Unidos e faço parte também do projeto Ginga. Olá, eu sou a Dani, tudo bem? Eu sou de São Paulo, capital. Moro aqui em Nova York há 10 anos e dou aula de português para crianças e faço parte do projeto Ginga, também junto com as meninas. Então, neste episódio, nós vamos bater um papo, eu vou fazer algumas perguntas e eu começo pela pergunta básica. Como que vocês se conheceram? Bem, a gente se conheceu, na verdade, trabalhando, né, com a área de português para estrangeiros em uma escola, eu dando aula para adultos e a Dani dando aula para crianças. Isso mesmo. Aí a gente se cruzava ali na escola, no horário na sala dos professores, na hora do almoço, do lanche. E eu gostaria de saber quais são as suas formações. Bem, eu sou formada em letras, em licenciatura, e para dar aula para adultos, né, de português e inglês. Sou formada pela UFOP e dou aula desde os 16 anos, então é muito tempo. Minha formação, na verdade, é de uma outra área, né? Eu sou formada em desenho industrial, com habilitação em projeto de produto. Ainda trabalho nessa área, faço freelance de design gráfico. E o meu contato com o português, né, como professora, começou depois que eu me mudei, depois que eu vim parar aqui nos Estados Unidos, tá? E surgiu de uma necessidade. Eu tenho um sobrinho, que quando ele fez, acho que por volta de 3, 4 anos, começou a falar muito, assim, e aí ele vem de uma família que a minha irmã é brasileira, né, e a família do pai é falante de inglês. Então, eu fiquei nessa dúvida de não saber como me comunicava com ele, se eu continuava falando português, se eu falava inglês, como é que falava, e aí eu fui buscar informação, né, e nessa minha busca por informações, eu acabei conhecendo a escola, né, que foi onde eu comecei a dar aula, onde eu fiz um treinamento, e depois virei coordenadora pedagógica, então foi ali que eu comecei a entrar nesse mundo de dar aula de português e para crianças, né, que é o meu foco e que é realmente o que eu mais gosto de fazer. Uma pergunta que eu acho interessante com relação aos projetos, quando se inicia, é como que surgem as ideias, né? E conta pra gente como surgiu a ideia do projeto Ginga. Essa pergunta é interessante, né? Como eu tinha falado antes, eu comecei a dar aula com 16 anos, porque eu morei aqui nos Estados Unidos na infância, e quando eu me mudei para o Brasil, eu falei, tenho que dar aula, tenho que mexer com isso, né? E aí nunca mais eu parei. Então, o que aconteceu? Quando eu mudei para os Estados Unidos, vamos falar assim, uma década, eu comecei a dar aula de português para estrangeiros em Nova York, que foi uma experiência totalmente nova para mim, porque meu público era só brasileiro em relação ao inglês, né? Então, eu vi que são 2 públicos que têm necessidades e culturas diferentes, então eu imaginei como que seria o aprendizado
para esse novo público, né? E foi dessa demanda, foi esse aprendizado meu mesmo com esse público novo. Nova York é uma cidade muito rápida, né? Ela quer tudo, ela quer uma entrega rápida. Então, a gente tinha que se adequar a isso também, né? Eu tive que me adequar a isso também. Então, na minha cabeça, eu teria que ter um projeto, como eu fui coordenadora e professora dessa escola, eu imaginei, idealizava vários projetos, como que você atende, por exemplo, aquele aluno que faz negócios com o Brasil, né? Porque a gente tem alunos que a gente dava aula no banco e ele fazia negócio, esse era o objetivo dele. A gente já tinha alunos que tinham relacionamentos com brasileiros ou brasileiras e ele tinha outra demanda. E tinha aluno que queria aprender simplesmente porque achava a língua bonita ou porque gostava da música, da capoeira, alguma coisa que tivesse a cultura brasileira. Então, pensando nesse tanto de pessoas, de públicos diferentes, eu pensei no material, por que não criar um material que desse a liberdade do tempo dessa pessoa, respeitasse o tempo dessa pessoa, que pensasse, hoje ele tem tempo, amanhã ele tem menos tempo, então você pode ali transitar pelo aplicativo, por exemplo. Então, o projeto foi pensado em atender vários públicos e ainda com essa experiência que eu já carregava em mim, né? Então, foi quando uma amiga minha, eu fui convidar uma amiga para ver se ela entrava nesse projeto, e ela me indicou a Dani. Ela falou, pelo que você está falando, desse projeto interessante, a Dani caberia certinho dentro dessa idealização, né, de projeto. E aí foi quando eu chamei a Dani, né? Então, eu posso dizer que, resumidamente, foi de uma necessidade que eu senti, além da experiência que eu tinha, né? E eu achei super maneiro, porque eu também, como professora, sentia, não como aprendiz de português, mas como professora que dá aula, né, para crianças, eu tô sempre nessa busca por materiais, por recursos, né, e é muito difícil de você encontrar coisas boas assim na internet, né, então a gente acaba gastando um tempo muito grande mesmo para produzir, para desenvolver e ter a oportunidade de acesso mesmo a diversos tipos de recursos, né, que sejam, e diversos tipos de, sabe, pode ser escrita, pode ser áudio, pode ser, sabe, de todas essas mídias, né, eu acho que isso que foi o que me chamou muita atenção, que é uma coisa que eu usaria, e aí eu falei, claro, com certeza, vamos junto. Conta pra gente como que surgiu a ideia do nome Ginga, o porquê do nome Ginga, qual a explicação dessa palavra? A ideia do Ginga, como eu falei anteriormente, é atender a tudo e fazer várias coisas, né? Então, não poderia caber dentro de uma caixinha, assim, não poderia ser um nome que fosse muito restrito a uma coisa só. Então, eu juntei com a Dani, né? E a gente pensou, tem que ser brasileiro, tem que ser um nome tipicamente brasileiro, né? E que representasse ao mesmo tempo essa coisa da multiplicidade, né? Que seria esse projeto, que é esse projeto. Então, a gente está pensando nomes indígenas, pensando em coisas que pudesse atender também. Fizemos bastante brainstorming, né? Muita. Estamos várias vezes, fizemos mil listas, tem Aí esse vários faz nomes. sentido, aquele não faz sentido, esse Será que atende. aqui? É. Foi Também a um pronúncia, né? tempo. A gente queria algo que fosse brasileiro, mas que não fosse difícil de pronunciar para quem não fala, né? A língua, que conseguisse pronunciar com clareza, que a pronúncia fosse a mesma, né? Então a gente foi tentando assim várias coisas. Aí a gente acabou chegando no Ginga. Que eu achei brilhante depois, né? Eu que estudei linguística também, essa questão do ginga, você poder gingar, você poder transitar, né? Você vai aqui, volta ali. Se tiver que aprender uma coisa que é bem básica, vamos supor que você está no avançado, mas você fala, eu tenho algumas questões aí com ser e estar que eu não estou muito certo. Pode voltar. Então, essa flexibilidade de ir para lá e para cá, né?
casou muito bem com o nome ginga. A gente trouxe, né, o significado mesmo do ginga, que é ginga, né, em português, ele tem alguns significados, né, mas ele basicamente esse jeitinho de lidar com as coisas, de ter essa malemolência, né, essa coisa que o brasileiro tem, né, que não tem, a gente não consegue nem explicar, mas é esse jeitinho, essa malemolência de saber, você tem uma ginga, né, tem que ter ginga para lidar com isso, né, então essa coisa, né, a ginga também pode ser a ginga da capoeira, né, que é um movimento mesmo lateral, né, de ir para lá e para cá, faz parte, né, é um dos movimentos da capoeira. E a ginga do futebol também, que também, né, também é esse movimento de ir para lá e para cá rapidamente, para fazer um drible ali no futebol. Então, é sempre esse jeitinho mesmo, né? E aí a gente trouxe essa ginga, né, literal, para uma ginga metáfora aqui, de usar essa ginga na hora de você poder escolher o jeito que você quer aprender. Muito massa. E é interessante porque quando é um nome de um projeto que, quando a Adri me chamou para participar, entrar na equipe, ela me falou que seria esse nome, super casou com a ideia do projeto, né? Então, tem tudo a ver mesmo. Eu queria saber de vocês, como professoras, né, que estão há bastante tempo nessa jornada, quais as dificuldades que vocês encontram no ensino de língua portuguesa? A primeira dificuldade que eu ainda encontro, né, é material. Principalmente material num país onde não se fala a língua. Enquanto no inglês a gente tem vários estrangeirismos, né? No Brasil a gente usava delivery e várias palavras que você consegue relacionar, aqui é zero, né? As pessoas não sabem, não têm exposição bastante com o português. Então, isso tornou muito, muito difícil. Isso foi uma dificuldade. Achar vídeos que sejam apropriados, próprio material didático, que às vezes o aluno tem essa necessidade de ter um livro, de ter uma coisa assim em português, para o público estrangeiro. Eu não estou dizendo português para brasileiros, mas português para estrangeiros, ainda sinto que é uma área não muito explorada. Então, eu imaginei, né, que a gente teria que fazer um projeto realmente que começasse do zero, como a gente está fazendo esse podcast, para servir como escuta também para o aluno, e vai ter material que vai ser o livro didático, mas não só o livro didático, vai ter a gramática separada, vai ter várias janelas, a gente poderia falar assim, de coisas diferentes do português, vai ter cultura. Então, eu achei essa maior dificuldade, não ter esse material, o aluno não ser tão exposto, a gente é exposto muito ao espanhol aqui. Então, às vezes, o aluno relaciona o português ao espanhol. Então, é outra coisa que a gente tem que fazer, a fonética, né? Porque se você vem no ensino que eles ensinaram na escola o espanhol, a tendência a trazer, tanto foneticamente, o espanhol para o português é muito claro nas aulas. Então, você tem que falar, não, calma, isso aqui é espanhol, isso aqui é português. Então, para mim, o maior desafio foi isso, achar material e começar do zero, praticamente isso. Como eu dou aula para as crianças, né, as dificuldades são um pouco diferentes. Existem dois caminhos, né? Ou a gente ensina português como língua de herança, ou a gente ensina português como segunda língua, né? Em ambas as situações, a gente, como a criança, né, ela tá ali aprendendo, brincando, então a aula tem que ser dinâmica, a aula tem que ser lúdica, então o que a Adri citou de material também funciona, também é verdade para o ensino das crianças, né, porque você não consegue seguir um livro, você tem que, né, fazer a aula ser divertida, porque é isso que eles querem, e assim que eles aprendem, né, o melhor jeito das crianças aprenderem é quando eles estão se divertindo e brincando. Então, essa questão de, né, os recursos e materiais realmente também acontece para as crianças, mas a gente tem um segundo elemento aí, que é a contribuição mesmo, né, da família, né, porque
geralmente, ou existe um dos pais que fala português, ou se a criança está aprendendo como segunda língua, nenhum dos pais fala português. Então, assim, a exposição que essa criança tem àquela língua é muito pequena, né? E aí, se a gente não tiver, geralmente as aulas de português são uma vez por semana, né? Se você não tiver um suporte, né, para manter isso em casa, principalmente para as crianças, né, expor elas de outras maneiras, né, em casa. Então, nesse momento a família faz muito, né, faz esse papel. Essa é uma das maiores dificuldades, porque aí, né, eu trabalho com eles ali naquele momento, numa aula por semana, e aí só vou ver eles daqui uma semana de novo, né? Então, se não tiver alguém para manter, para ajudar nessa manutenção, fica realmente bem difícil. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Ginga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Ginga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at ginga.language@gmail.com. Thank you for listening. Então, dentro dessas explicações sobre o projeto Ginga, qual que é a finalidade do Ginga Language? Então, como eu tinha dito antes, o Ginga foi criado para atender os aprendizes de português com material de recursos da língua, né? Inicialmente, a gente pensou, qual que seria nosso público, né? É uma das ideias. Quem consumiria nosso produto? No caso, como ele é tão amplo, você pode ser um professor, uma professora, que utiliza desse material com os seus alunos, vai te adiantar muito, né, na preparação de aula, essas coisas assim, que a gente sabe que o professor demanda, né, um bom tempo do professor. O autodidata, alguém que fala, não, eu já tive aluno assim que eu entrevistei, né, como eu falei, como coordenadora, eu converso com os futuros alunos, e é assim, não, eu estudei pelo YouTube, eu estudei por determinado aplicativo e tal. Então, tem esse aluno que tem uma facilidade de aprender a língua sem um mentor, sem um professor. Então, esse autodidata também vai poder usar esse material. Tem o público que é, por exemplo, falante de espanhol, que quer aprender o português, mas já tem uma facilidade, muitos deles têm facilidade pela semelhança da língua, então ele vai descartar certo material, mas vai usar outros, né? Então essa finalidade de poder, a finalidade que a gente está falando também, de transitar por esse material, não, isso aqui é descartável, isso aqui não precisa, isso aqui você pode queimar etapas, porque o que a gente percebe em muitos cursos, que você tem que passar pelo básico, intermediário, depois o avançado. O Ginga te permite ir lá, dar uma olhada no avançado e falar, não, peraí, eu não estou nesse nível, eu tenho que voltar. Então, o autodidata ele vai poder fazer isso, o falante espanhol vai poder fazer também de formas diferentes. O falante de inglês, por exemplo, que é muito apegado à gramática, ele vai poder passar pela gramática, mas ele não vai, ele vai ser, né, a gente sugere que ele passe por outras formas de aprendizagem também, mas se naquele momento a gente percebe que ele percebe que, não, eu faço já aula de português, minha afinidade de abrir esse aplicativo agora, de ver o Ginga agora, é esse ponto gramatical. Ele pode ir direto ao ponto. Então, não é obrigatório, a gente não coloca obrigatoriedade, a gente sugere os níveis, né? Então, eu acho que o Ginga vem para deixar o aluno, o professor, livre, né? Livre, e uma palavra que eu gosto de usar é esse professor, esse aluno, ele tem autonomia, né? Esse eu acho que era o que eu batia sempre com a Dani ali, da gente não esquecer da autonomia, porque nem todos os alunos, a gente falou aqui, não aprende igual, tem a questão da cultura, tem a questão, porque em Nova York né, a gente do mundo todo, então cada um aprendeu de uma forma diferente em determinado país, e aí exigir que o aluno caiba dentro de uma caixinha, caiba dentro de um só método, eu não acredito. Então, o Ginga, ele vem para você ter essa liberdade e autonomia, que era o que eu mais prezava no começo, né? Mas com também, é bom reforçar que é com essa autonomia, mas com embasamento, né? Então, a pessoa que está ali, que gosta de
de aprender com música. Tem muita gente que gosta de aprender com música, né? Não quer ficar fazendo 1 milhão de exercícios, lendo um monte de texto, ela quer ouvir música e aprender com música. Ótimo, né? Dá para aprender com música, mas aí é legal você ter ali, ó, deixa eu ler, o que eu tô aprendendo nessa, o que eu posso observar nessa música? Você observou que nessa música tem esse verbo que é usado dessa maneira? Enfim, então ali tem, se você quiser, existe um embasamento ali daquela música que você acabou de ouvir, o que você gostou. Então, né, um embasamento para te ajudar no seu português, né? Então, eu acho que é isso que é o grande diferencial, né? Então, que você tem essa liberdade, essa autonomia para aprender da maneira que você quiser, com a flexibilidade, né, de fazer também, de montar o conteúdo da maneira que você quiser, mas o embasamento está ali, você sabe o que você está aprendendo em cada um desses itens que você está entrando, né? Eu acho que é isso. A estrutura é uma palavra interessante também, né? Uhum. Tem aluno que fala, mas como assim? Cadê o livro, né? Onde está esse livro? Eu quero uma estrutura. Tem aluno assim que demanda isso, que se sente confortável com isso. O Ginga também vai oferecer isso, né? Ele vai sugerir, né, nessa sugestão, seria como se estivesse te guiando, porém não te prendendo, mas ele está te guiando, né? Uhum. Porque como eu falei, vamos supor que você está no básico, você viaja para o Brasil, fica lá 4, 5 meses, você não volta da mesma forma, né? Então, o Giga vai atender também com essas pessoas com essa finalidade, né? Dani, conta pra gente como é que funciona o português como língua de herança. O português como língua de herança é um termo, né, que é utilizado dentro da alfabetização, que é exatamente quando crianças, né, aprendem português ou são alfabetizadas em português desde muito cedo, porque elas têm alguém da família, né, uma mãe, ou um pai, ou um avô, elas têm alguma conexão mesmo de descendência com o Brasil, né? E aí, quando ela aprende essa língua sendo pequenininha, ou ela aprende sendo, ou como uma bilíngue, né, junto com o inglês ou qualquer outra língua estrangeira, ou ela aprende primeiro português, né? Seja como for, ela vai ter sempre ela é uma criança que mora fora do Brasil, né? Então, o português como língua de herança vai ser sempre um português que é falado num conceito reduzido, né, dentro da sociedade em que aquela criança se encontra, né? Então a gente sabe que ela tem uma descendência, que existe uma ligação, uma conexão com o Brasil, né? E é aí que a gente trabalha o português como língua de herança, que não é só a fala ou a alfabetização, né, um pouco mais para frente, quando eles começarem a escrever, mas também a parte cultural, né, integrar elas nas festividades brasileiras, nas datas comemorativas, né, nos personagens folclóricos, enfim, toda a infância brasileira, né, de uma criança que nasce no Brasil e que acaba se desconectando quando você se muda, né? Então, o português como língua de herança, ele tem algumas diferenças do português que é aprendido como uma segunda língua, né? Português como uma segunda língua é geralmente aprendido por uma criança estrangeira que não tem nenhuma descendência, nenhuma conexão, nenhuma ligação com o Brasil, nem ela, nem os pais, nem os antepassados. É muito interessante. Eu quero saber de vocês, porque dentro do Ginga Language, do projeto Ginga Language, temos o Ginga Language Podcast. E eu gostaria de saber de vocês o que vocês esperam alcançar com esse podcast. Então, como a gente falou que o Ginga vai oferecer vários recursos, né? Um deles seria o de escuta. Então, nasceu dessa necessidade. A gente tem que ter um material de escuta. E por que não, mais atual, moderno, um podcast, né? Então, eu pensei inicialmente para usar o podcast para níveis avançados. Falei, gente, esse nível precisa de uma conversa muito natural, brasileira, como as pessoas falam no Brasil, né? Mas aí, ao decorrer do processo, a gente decidiu que, mas também pode servir como básico, né? Aprendiz de básico. Então, como o Ginga Podcast, principalmente, ele vai te dar assuntos diversos, porque a gente vai falar com áreas diversas, assuntos que têm a ver com várias áreas diferentes, eu falei, o básico também, o intermediário não pode ficar de fora. Então, vai ter momentos, vão ter entrevistas,
que vão ser feitas em inglês por pessoas que têm ligação com o Brasil, estrangeiros que têm ligação com o Brasil, e vão explicar como de repente, essa questão cultural. Como que é esse choque cultural? Ele é casado, ela é casada com um americano, americana, e qual que foram as barreiras, né? O que aconteceu ali entre essa questão cultural? Então, esse material, por exemplo, serviria para o básico. Então, acabou que o podcast ganhou essa vida, assim, pensando nesses níveis. Aí, claro, o podcast, como ele é aberto, vão ter brasileiros que vão escutar simplesmente porque gostam do assunto, nem é para aprender a língua portuguesa em si, mas é porque gosta do assunto que está sendo tratado ali, né? Então, acaba que vai ser brasileiro, estrangeiro, falantes de espanhol, por exemplo, que querem escutar o português e ver essa diferença. Professores que querem usar como material de apoio só o podcast como escuta. E ele foi criando vida assim, né? Então, quero agradecer a vocês, Adriana, Dani, pela entrevista, né, de hoje. Explicou para a gente qual que é a ideia do podcast, a ideia do projeto, né, do Ginga Language, como surgiu. E é isso. Quero agradecer a vocês também por fazer parte dessa equipe. E muito obrigada, viu? Imagina, obrigado. Espero que vocês gostem. Vocês vão acabar conhecendo um pouco mais da gente conforme vocês vão ouvindo os episódios que a gente vai participando também. E sejam todos bem-vindos. Acho que é isso. Aí. Obrigada. Isso aí, obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Até o próximo. Tchau. Até. Nós compartilhamos também outros conteúdos importantes, como dicas de português, dicas de filmes, shows, restaurantes e curiosidades brasileiras nas nossas redes sociais, @gingalanguage, no Facebook, Instagram e Twitter. Por aqui, nos encontramos quinzenalmente, trazendo convidados brasileiros e estrangeiros para falarem dos mais diversos assuntos. Obrigado pela sua companhia!